Oi pessoal, bem-vindos ao curso de Recrutamento e Seleção para Alta Performance. Eu sou a Joyce, especialista em recrutamento aqui da GUP. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre entrevista estruturada. Eu vou compartilhar com vocês 4 principais tópicos. Como a gente pode fazer uma entrevista matadora, como a gente pode ter boas práticas para estruturar essa entrevista. Eu vou compartilhar também algumas perguntas e exemplos que vocês podem utilizar. E por último, como a gente pode encontrar num candidato garra e bastante perseverança. Como empresas ou até mesmo como candidatos, a gente sabe como o momento da entrevista é importante. É esse o momento que a gente vai utilizar para extrair informações que talvez as etapas anteriores do processo não tenham ficado muito bem assimiladas. E esse é o momento também de racionalizar o que é mais importante numa entrevista, que é o potencial humano que a gente tem para extrair daquele candidato. Por mais experiente que o profissional de RH seja, é fundamental a gente estruturar esse momento da entrevista e não confiar só no nosso instinto para bater esse papo com o candidato. É da nossa natureza como seres humanos a gente criar pré-julgamentos quando a gente conhece alguém pela primeira vez. E isso acontece em qualquer momento da nossa vida. Quando a gente conhece um amigo, quando a gente inicia um relacionamento e principalmente quando a gente tem alguma expectativa com uma pessoa que vai trabalhar com a gente. Criar esses questionamentos e desenvolver essas percepções com relação a essa pessoa é super natural e é inclusive um fenômeno psicológico. Ele é chamado de confirmation bias, ou simplesmente viés de confirmação. Isso acontece, gente, inconscientemente. É a nossa busca por confirmar uma primeira impressão que a gente teve daquela pessoa. Isso é influenciado por vários fatores. A nossa educação básica, a nossa percepção com relação a algumas coisas, a nossa opinião, enfim, vários fatores. Numa entrevista de emprego, isso acontece quando a gente passa a questionar o candidato para querer confirmar aquela nossa primeira impressão, ao invés da gente se dedicar às habilidades de fato daquela pessoa. Para tentar evitar essa situação e garantir que exista uma sinergia entre o entrevistador e o entrevistado, é muito importante que a gente estruture esse momento. Existem várias maneiras de fazer com que isso aconteça. São as entrevistas semi-estruturadas, as não estruturadas, que acabam sendo mais um bate-papo, mas hoje o nosso objetivo aqui é falar sobre as entrevistas estruturadas. Esse termo consiste na gente desenvolver um roteiro de perguntas previamente estruturadas para que a gente consiga aplicar em todos os candidatos de forma igual. Posteriormente, a gente vai pontuar essas informações para entender qual foi o desempenho de cada um daqueles candidatos. Esse tipo de entrevista é de fácil aplicação e ele contribui bastante na objetividade da entrevista. Posteriormente, também vai ajudar você a concluir de forma mais lógica qual foi aquele candidato que apresentou o melhor desempenho. Então agora a gente vai ver como a gente pode fazer essa estrutura e elaborar da melhor forma esse bate-papo com o candidato. Pessoal, nesse segundo tópico eu vou compartilhar com vocês algumas boas práticas antes de vocês estruturarem o roteiro. A primeira dica é vocês fazerem uma reflexão sobre a cultura da empresa e quais são os valores que são importantes. Tendo clareza sobre isso, vai ser mais simples de vocês entenderem quais são as competências importantes para aquele profissional. A minha segunda dica é para você alinhar as expectativas com o candidato. Seja honesto com relação aos pontos fortes e fracos da sua empresa. É muito importante para que não haja uma quebra de expectativa quando o candidato for de fato trabalhar com vocês. Outro ponto muito importante é você entender quais são as competências que os seus colaboradores precisam apresentar para refletir essa cultura e esses valores. Como você já sabe, competência é um conjunto de conhecimento, habilidade e atitude, o famoso chá. Por exemplo, se trabalho em equipe é uma competência importante para os valores da sua empresa, você precisa fazer algumas perguntas para entender se o candidato está dentro e se ele tem essa competência ou não. Se dedique para o momento da entrevista. É importante que você estabeleça um ambiente confortável para o candidato. É muito importante também que você se prepare para o momento da entrevista. Conheça o candidato, leia sobre o currículo dele e tenta se apresentar antes para que tenha um quebra-gelo entre vocês. E a minha última dica, gente, é fundamental que vocês anotem todo esse bate-papo com o candidato. Depois, isso vai ajudar muito numa tomada de decisão. Então, notebook e caneta a postos. Bom, então agora a gente vai começar de fato a estruturar esse roteiro de perguntas. Você vai precisar dividir esse roteiro de pergunta em 4 principais categorias. Isso vai te ajudar a estruturar as perguntas. Então são elas: perguntas gerais, perguntas comportamentais, as situacionais
e de conhecimento técnico. É fundamental que essas perguntas sejam claras e que o candidato não tenha dúvidas na hora de responder. Isso vai facilitar no momento da avaliação. Tenha em mãos perguntas que sejam de qualidade. Então, se você quiser desenvolver com o candidato uma espécie de mini case, é importante que você estruture isso. Por exemplo, quantas bolinhas de gude cabem nessa sala? É importante que vocês tenham clareza sobre o que vocês querem extrair com essa pergunta. É a estrutura do raciocínio? É a persistência? É super importante que vocês tenham uma resposta coerente para também facilitar depois na hora da avaliação. Bom, então vamos ao terceiro tópico desse curso, as perguntas de fato. As perguntas gerais. Esse tipo de pergunta é normalmente feito logo no início da entrevista. É importante você disponibilizar para o candidato um ambiente que ele se sinta mais à vontade para bater esse papo com você. Então você pode perguntar, por exemplo, sobre as experiências do currículo dele, algum ponto que ele queira destacar. É importante que ele se sinta à vontade para iniciar esse bate-papo com você. Um exemplo sobre as perguntas gerais pode ser o que você fazia no seu último trabalho ou o que você poderia compartilhar que você achou que foi negativo na sua última experiência. Depois desse início, a gente pode se aprofundar um pouco mais nas perguntas. E aí a gente direciona para as perguntas situacionais. Esse é o tipo de pergunta que você vai propor um cenário hipotético para entender como o candidato reagiria na prática. Um exemplo de perguntas situacionais. Você está liderando um grupo de trabalho e algum dos seus colegas demonstra um comportamento irritado ou se posiciona de maneira hostil, e isso passa a incomodar os demais do grupo. Como você reagiria nessa situação? Outro exemplo. Durante uma entrevista, o seu gestor passa a te cobrar por alguns resultados de forma injusta. E na frente de todo o seu time, como você reagiria nessa situação? Então, pessoal, esse é o tipo de pergunta que a gente realmente quer avaliar como o candidato se sairia nessa situação. É super importante você se lembrar que na sua organização existem algumas competências. Tenta sempre buscar nas perguntas situacionais o que você poderia fazer para evidenciar essas competências. Outro ponto super importante, pessoal, que vocês devem considerar na entrevista são as perguntas comportamentais. É na hora da entrevista comportamental que você vai conseguir entender como aquele candidato prefere ser liderado, como você pode mensurar as metas dele. Alguns exemplos de pergunta para você entender o perfil comportamental do candidato poderia ser: você já precisou concordar com alguma decisão que você de fato não concordava? Como foi? E quais resultados você teve com isso? Ou, por exemplo, conta alguma situação em que você precisou se ausentar do trabalho por uma questão pessoal durante o expediente. Como foi essa situação? É super importante que vocês tentem fazer perguntas para de fato extrair e conhecer melhor esse candidato. Não necessariamente um bom currículo está atrelado com uma pessoa que, por exemplo, sabe trabalhar em time. Por isso é importante que você estruture essas perguntas e pense nas perguntas comportamentais com bastante carinho. Agora a gente vai para as perguntas de conhecimento técnico. Nesse ponto, você pode entender o quanto aquele candidato realmente tem os saberes exigidos técnicos para aquele cargo. É claro que, anteriormente a isso, você já pode ter feito alguns testes práticos para aferir o conhecimento daquele candidato. Mas, na hora da entrevista, você pode perguntar, por exemplo, se for um profissional de marketing, a experiência dele com o Google Analytics. Bom, pessoal, agora a gente já tem uma entrevista estruturada. E o ponto-chave da entrevista estruturada é a aplicação do entrevistador. Por isso, a minha dica é que vocês tenham, por exemplo, uma tabela na hora de bater esse papo com o candidato. Vocês podem, por exemplo, colocar as sugestões de perguntas, alguns exemplos que possam ser dados para o candidato e que vocês pontuem essas perguntas. Por exemplo, uma escala de 1 a 5. No final, isso vai ajudar muito a quantificar e racionalizar a decisão por cada um dos candidatos. Todos os entrevistadores precisam estar preparados para esse tipo de entrevista. Por isso, é muito importante investir um tempo no desenvolvimento e no treinamento de cada um dos entrevistadores. Pronto, pessoal, agora a gente já tem um roteiro estruturado e a gente já sabe o que a gente espera do candidato ideal, com um forte propósito. Mas, aliás, o que a gente pode esperar de um candidato que tem um forte propósito? Esse é o quarto tópico aqui do nosso curso. Esse roteiro estruturado que a gente falou, pessoal, é muito valioso, mas é fundamental a gente extrair o que é mais importante numa pessoa, que é a vontade de fazer acontecer. Nesse roteiro estruturado, é muito importante que você não tenha só informações superficiais, mas que você consiga extrair a gana, o entusiasmo do candidato. Você vai perceber que garra, resiliência e entusiasmo pode levar a gente a resultados inimagináveis.
Essa foi inclusive uma pesquisa que a Angela Duckworth fez no livro Garra, o poder da paixão e da perseverança. Nesse livro, ela mostra que habilidade mais esforço é a chave para o sucesso. A gente precisa entender como isso é importante, e isso também é possível extrair através de algumas perguntas. Por exemplo, o que você viu de interessante na história da nossa empresa? E qual a correlação que você faz com a sua própria história? Nessa pergunta, você consegue ver o quanto o candidato está com paixão mesmo para atuar com o seu negócio. Uma segunda pergunta poderia ser: você já teve algum grande obstáculo? Como você superou isso? Esse é o tipo de pergunta que a gente vê o quanto aquele candidato é perseverante e tem garra diante de algumas coisas. A terceira pergunta, eu sugeriria que você perguntasse: qual o seu grande sonho? E o que você está fazendo para buscá-lo? Essa é uma pergunta que você pode ver o entusiasmo do candidato e a resiliência dele. Bom, pessoal, é isso. Então, nesse curso de hoje, a gente aprendeu como fazer uma entrevista matadora, algumas boas práticas para desempenhar uma boa entrevista, alguns exemplos das perguntas estruturadas, ou seja, as gerais, as situacionais, as comportamentais e de conhecimento técnico, e também alguns exemplos de como você pode adquirir um candidato com garra e perseverança. Galera, é isso, a gente finaliza por aqui e o próximo vídeo é com a Mariana falando sobre indicadores do processo seletivo. Esse vídeo aqui é só o começo do conteúdo. Aqui nessa página você consegue encontrar várias informações complementares, materiais para download, então fica à vontade e aproveite todo o nosso conteúdo. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, clica aqui na descrição para ver todos os outros materiais do nosso curso. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima!